Então, para pensar essas transformações do turismo e da distribuição dele, é importante a gente ver num contexto maior, né, das grandes transformações do capitalismo. O turismo ele surge justamente com essa emergência do capitalismo industrial, né, e vai, de alguma maneira, acompanhar essas diferentes transformações, principalmente em relação à informação e à logística. Né? Quando eu tenho uma grande alteração dessas, tem uma nova organização do sistema capitalista e um modo novo de viajar também. Então, se a gente pensar, por exemplo, no começo do século XVIII, com a produção mecânica, eu tenho o surgimento de uma sociedade de mercado que vai possibilitar, então, justamente a ideia de férias, né? E se eu penso aí nesse caráter do Grand Tour também, das pessoas saindo, ou poucas pessoas, né, de uma elite britânica saindo para conhecer o mundo e adquirir informações, informação a partir das viagens, né? Então, uma mudança no próprio modo de relação com a natureza, enfim, com outros aspectos que vocês já estudaram, vou voltar aqui. No começo do século XX, então, com a indústria com a produção em massa, né, e as linhas de montagem, as comunicações mais fáceis, eu tenho esse movimento também no turismo, né, a partir, por exemplo, do próprio surgimento das agências de viagem, como foi o Thomas Cook, que em 1841 ele fretou um trem, né, na Inglaterra, em Leicester, se não me engano, para levar um grupo de pessoas para um evento, era um evento da Liga de Combate ao Alcoolismo. E a partir disso, então, ele viu essa possibilidade, né, de fretar o trem e oferecer em conjunto, né, um hotel e outros atrativos, e aí começou a organizar esses primeiros pacotes, né, e revender isso. E aí, com essa negociação que ele conseguia fazer junto à empresa de trem ou às transportadoras e junto aos hotéis também, né, por vezes fazendo grandes bloqueios, por vezes adquirindo os assentos em antecipação e depois redistribuindo, né? Então, tem diferentes modalidades de negócio, aí, de possibilidades, né, de ganho. Possibilitou, então, a massificação, né? Porque eu tenho um aumento da demanda, uma diminuição do custo disso e um mais acesso às pessoas à viagem, né? E isso, principalmente, foi que deu esse boom no turismo aí no século XX, né, principalmente. A indústria 3.0, essa questão da introdução da automação e da robótica individual, no turismo a gente pode ver essas transformações, por exemplo, com o surgimento dos GDS, né, nas companhias aéreas. Então, vocês imaginam como é que era para reservar um bilhete antes de existir um GDS? Coloquei um vídeo para vocês, né, que a pessoa tinha que ligar para uma grande central, enfim, e tudo manualmente, o quanto isso restringia bastante a própria possibilidade de fazer essa oferta, né, e essa automação gerou, então, essa possibilidade maior, o surgimento do avião a jato, enfim, e outros desenvolvimentos que se teve aqui, né, o próprio telefone, o fax, esse contato que as pessoas conseguiam fazer direto para fazer negociações entre os hotéis, as operadoras, enfim, enquanto isso facilitou também, né, esse acesso, mas ainda assim é uma coisa muito presencial e física, digamos assim, né, em que o visitante, estando distante desse destino, né, ele de alguma maneira tinha um certo gap de informação, né, ele dependia muito, por exemplo, às vezes de uma agência, né, ou de algum parente que tenha ido, que conhecesse, que tivesse informações daquele destino distante, para ele ter uma impressão do que ele poderia encontrar ou não poderia encontrar. Então, eu tinha essa questão da relação com a alteridade no turismo era muito diferente do que é hoje. Por exemplo, que a gente pode abrir o Google Maps ali, ver como é que é o local, navegar virtualmente, né, e ter toda essa impressão e essa sensação, receber mídias por rede social, conversar, interagir diretamente com as pessoas. Imagina um mundo do turismo em que isso não era possível antes, né? E mesmo assim as pessoas viajavam bastante, né? E aí eu tenho essa indústria 4.0, que é justamente esse processo que eu estou falando de digitalização e dessa integração dessas diferentes cadeias de TI, né, da tecnologia da informação atingindo as máquinas, né, e outras pessoas. Então, é claro que essas ilustrações aqui mostram bonequinho na indústria, mas isso acontece também nos serviços, né, e vai havendo uma progressão também no modo como o valor é agregado nos serviços, né. Então, eu tenho, não sei se vocês já viram aquele gráfico do café, né, então, inicialmente produzindo café enquanto uma commodity, ou seja, só o café por si, vai ser diferente de eu vender o café torrado dentro de uma caixa, elaborando um produto, né? O que vai ser diferente depois de um serviço, né? Que servir esse café numa mesa do bar, num cafezinho, até essa indústria 4.0 que tem um pouco essa ideia de todo um storytelling, uma experiência vinculado
a isso de tomar um café, né? E aí eu vou tomar o café da marca não sei, do Cerrado, em que eu tenho lá toda uma história e um valor agregado àquela produção do café, né? Ou ao tipo de máquina que ele é feito, enfim, essas cápsulas que eu tenho hoje em dia. E, de alguma maneira, essa indústria em massa que eu tinha, né, no século XX, ali no começo do século XX, né, que possibilitou esse consumo em massa, dá lugar a uma indústria em massa que, além dessa produção em massa, ela é segmentada também, né? Então, o mesmo produto como o café, para cada pessoa que tem um gosto diferente, ela vai conseguir fazer essas personalizações, essa customização, digamos assim, e essa diversidade na oferta, né, a partir justamente desses processos de automação. E o quanto muda o modo como o valor é colocado, né, no caso do turismo, ou no caso do café, ou em várias outras, em todas as indústrias praticamente, né. Então, eu vou dividir essa minha fala aqui em duas partes, né? Uma primeira, então, antes desse processo todo da internet, da desintermediação, né? E depois disso, como é que as coisas estão. Então, vamos pensar como é que as pessoas viajavam no passado, né? E é importante, assim, por mais que tenha mudado o modo de visitação, né? E o modo como as pessoas ficam sabendo do destino e o que elas buscam em cada destino, né? Sendo um pouco mais velho, lá no meado dos anos 2000, tive a oportunidade de testemunhar, por exemplo, quando o Mac, né, colocou a primeira câmera reversa no iPhone, e a partir daí surgiu a selfie, e as pessoas começaram a fazer selfies, e hoje em dia tem o Instagram, e o modo como um dos motivos que as pessoas viajam, né, é justamente para fazerem selfies e postarem no Instagram e se relacionarem com os amigos. Então, a gente percebe o quanto mudou esse panorama do mundo de viagens, ou por que as pessoas viajam, e que existia um modo de viajar antes, né, a Kodakização, também teve a Kodak, que era essa grande companhia que vendia filmes para fotografia, né, que acabou falindo, mas que teve um papel muito grande na popularização do turismo e do porquê que as pessoas viajam. O que eu quero trazer com isso, né, é que por mais que existam essas inovações, essas mudanças no modo que as pessoas percebem o mundo e como elas se relacionam com eles em viagem, algumas coisas continuam existindo, né? Então, eu tenho aqui no começo enfim, nesse século XIX, né, o surgimento do turismo em si, dessa vontade de partir, de visitar, de conhecer o mundo que até então era muito difícil e inacessível, né, porque sair de casa, enfim, em estradas perigosas e uma alteridade muito forte, às vezes em outros locais, né, e começa então por essa classe burguesa, né, que vê na educação um dos valores, né, e a formação a partir do turismo um dos valores para isso. E essas viagens, então, elas eram organizadas principalmente com esse fim educativo, e eu tenho aí o surgimento dos guias, né? Então, eu gostaria de pensar aqui com vocês, quais são os intermediadores, né? Quem é que vai fazer essa ponte entre quem quer viajar e quem conhece o destino, e como fazer para conectar essas pessoas a esses destinos. Então, nesse ponto aqui, uma questão importante nessa época eram os guias de viagem, né? Ou seja, alguém que já foi e que escreveu a respeito daquilo, colocou mapas, colocou uma tabela de trens ali, colocou os hotéis que eu tinha disponível lá naquele local, né? E a gente vai ver o quanto esse livro aqui ele vai preencher uma diversidade de funções também, né? Dependendo da medida em que a pessoa tem acesso ao destino, né? Então, antes do destino, ele vai auxiliar a pessoa a planejar o turismo, né? Ou seja, quais locais que ele vai visitar, então ele tem que fazer essa hierarquia do que visitar, do que não visitar, do que deixar de fora, né? Onde ficar, onde comer, e aí recebendo essas dicas, talvez, desse guia. Então, vocês imaginem o papel que essa pessoa que escreveu esse guia tinha, né? Um certo poder em relação à informação, e, ao mesmo tempo, permite a essas outras que não conhecem, né, isso tudo, o de dialogar com esses destinos e talvez se sentirem um pouco mais seguras em visitar esses locais, né? Que se não fosse isso, talvez fosse bem mais difícil, né? Chegar numa terra estrangeira completamente sem saber falar a língua, enfim, e por onde se virar. E isso, né? A partir desses guias, então, para os primeiros viajantes, isso vai continuar para os viajantes independentes até hoje em dia, né? Apesar dos guias talvez serem substituídos pelos blogueiros de viagem, enfim. E o quanto as agências de turismo vão surgir como um outro intermediário, né? Um intermediário que vai fazer esse papel de conectar todos, né? E vender essa oferta já pronta para o visitante, sem que ele precise se preocupar em elaborar
tudo isso, né, e dando a garantia de que aquele serviço vai estar disponível quando ele chegar lá. Quem fez isso, como eu comentei anteriormente, foi o Thomas Cook, o primeiro, né, no século XIX ainda. E essas agências, inicialmente, elas começam trabalhando, obviamente, com uma demanda muito restrita a uma certa elite que tinha dinheiro para viajar, né, mas eu tenho, aos poucos, uma popularização desse turismo por conta desses ganhos de escala que as agências conseguem fazer, né, e a partir disso também acabam estimulando investimentos nos locais, né, seja de hotéis, seja com as evoluções tecnológicas do transporte, também isso acaba acontecendo, né, e um grande impulso muito forte, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, ali, em que eu tenho esse aumento de uma classe média, né, e uma classe média que consegue, então, ter acesso a essas viagens. Então, isso sai desse campo muito restrito da elite e passa a essa popularização nisso que a gente vai chamar de turismo de massa, né, e por isso que as agências tiveram esse papel tão grande. E apesar de ser um turismo de massa, né, ainda assim é restrito em alguns países como o Brasil, por exemplo, né, mas de alguma maneira já tenho uma escala muito grande que eu não posso mais argumentar que isso é algo restrito a uma pequena elite. Mas, de alguma maneira, também os próprios locais acabam ficando, os locais em que visitar acabam continuando, de certa forma, essa tradição do Grand Tour, por exemplo, na Itália, né, Veneza, aquelas grandes cidades de arte, e depois se expandiu para outros tipos de destino, né, como os destinos de sol e praia, que tem esse boom aí, principalmente no século XX. Vocês pensam que até então visitar praia não era uma coisa tão comum assim, e existia preferência por banhos frios, né? E o banho quente só vai surgir assim como uma moda, e o bronzeado, enfim, tudo depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente pensa o quanto é recente isso, o quanto essas transformações tiveram um impacto forte no turismo, né? No modo de viajar. E a gente percebe nessa função, então, aqui do caso, né, dos guias de viagem ou dos primeiros tour operadores, né, nessa relação com os visitantes e com o destino, em que eu tenho alguns critérios que vão jogar um papel fundamental aí. Então, a relação de quem detém essa informação, né, e o quanto de informação que o turista tem acesso, né, isso vai influenciar o modo como ele vai se sentir apto a visitar locais diferentes ou não, né, e apto a negociar também, né, essa questão da dosagem da alteridade. Ele vai visitar um local muito distante, um local muito diferente ou não, né? E o modo quanto, hoje em dia, com essas novas ferramentas que eu tenho, essa alteridade, de alguma maneira, diminui e possibilita que mais pessoas viajem para locais mais exóticos, digamos assim, né? E, ao mesmo tempo que o turismo sempre tem essa busca pelo diferente, né? Então, acaba, de alguma maneira, estimulando a expansão desse grande sistema que é o turismo para outros locais, né, antes não vistos como turísticos, como é o caso da própria Ásia ou da América do Sul, da África, enfim, né, eu tenho essa expansão que eu noto aqui nesse gráfico, né, o turismo muito concentrado na Europa até os anos 50, enfim, essa expansão toda que se deu na Europa, e depois o quanto ele começa a emergir em outros mercados, né, essa expansão reflete um pouco a expansão do próprio capitalismo. Analisando essas duas imagens, que imaginemos que as duas sejam Pompeia, na Itália, né, a diferença que existe desse primeiro momento em que o turismo era restrito a uma certa elite, em que eu precisava contratar esse tutor ou alguém para me explicar, né, e a relação que eles tinham com os monumentos, enfim, né, com essa relação de aprendizado. Eu tinha os guias também com esse papel muito forte de educação, de mostrar o que eu devo ver, ou o que eu não devo ver, como eu devo apreciar, né, e a formação de um gosto estético a partir disso. E o quanto, com esse movimento todo que eu tenho de expansão do turismo, a partir, grande parte também das agências de viagem, né, e da formação de um turismo de massa, numa economia de massa, a massificação desses destinos, né, em que hoje em dia, por outro lado, eles são acessíveis a uma parcela muito grande da população. Então, tem uma democratização, nesse sentido, ao acesso a esses bens culturais, né, por mais que talvez o modo de apreciação desses bens também tenha se transformado um pouco, né. Hoje em dia, talvez eu tenha um contato muito mais efêmero, né? E aí, enfim, tem uma série de críticas em relação a isso, mas, por outro lado, também muito mais pessoas têm acesso a esse patrimônio. Vamos analisar aqui nesses dois esqueminhas, né? Como é que funcionava essa cadeia de distribuição tradicional do turismo no século XX, principalmente. E é importante pensar que as agências tinham uma vinculação muito forte com as transportadoras, né? Até daí o próprio vínculo dessa disciplina, né? Agências de viagens e transportes, porque elas trabalhavam muito vendendo o transporte, e aí junto com o transporte esses outros serviços que agregavam dentro
do pacote, né? Então, eu tenho aqui nessa figura, né? Por um lado, essa figura de cima, figura 1, né? Que eu trouxe de um artigo que eu deixei, inclusive, disponível para vocês ali, está em inglês, mas com o tradutor, talvez acho que vocês possam ter um acesso, né? Então, eu tenho ali no começo, né? O consumidor. Esse consumidor, ele pode ter acesso diretamente para um agente varejista ou detalhista, enfim, que está vendendo um pacote de uma operadora de viagens, né? Essa operadora de viagens, por um outro lado, ela contratou um agente receptivo no local, né? E ela também tem essa relação com as DMOs, ou seja, as organizações responsáveis pela gestão do marketing dos destinos, né? Então, não sei, imaginem que a Prefeitura de Pelotas, no caso aqui, tem uma DMO, né? Ou seja, é uma DMO responsável pelo marketing do destino, vai realizar esse contato com uma agência operadora de viagens, né, para ofertar o seu destino, e a operadora pode, então, de alguma maneira, articular um roteiro ali, enfim, para ofertar depois para o restante do mercado brasileiro, né? Então, eu tenho essa relação consumidor, que vai contratar pela detalhista, a operadora turística, que vai ter essa relação, por um lado, com o agente receptivo, com a gestão de marketing do destino, né? Com o GDS, que a gente comentou anteriormente o que é, né? Que é esses sistemas de distribuição global, principalmente em relação ao transporte aéreo, com isso que eles chamam de suite, que seria como um GDS, mas não só para companhias aéreas, mas para hotéis, enfim, para outros serviços, ou seja, que eu tenho esse inventário dos hotéis, né? Também dentro de um sistema, e dentro desse contato que as operadoras têm, né? E, por fim, ali o fornecedor, né? Que seja, daí, então, o hotel, a companhia aérea, o restaurante ou o atrativo em si, né? Então, como eu tenho essa relação do atrativo, vai passar por toda essa rede, né? De tanto o DMO, quanto o agente receptivo, quanto o suite ou o GDS, dependendo do caso, para a operadora tradicional, pro agente detalhista, né? Direto ao consumidor. Ou então, esse consumidor pode fazer esse contato, né? Por um call center ou por uma outra maneira, né, direto com o consumidor, por exemplo, direto com o hotel, né? Eu tenho ali o guia, não sei, guia 4 rodas na época, né? E faço uma ligação direto para o hotel, faço minha reserva direto, né? Mas essa distribuição via operadoras, né, acabava gerando essa economia em escala, né, essa receita em escala também, que ainda hoje continua, mas a partir das OTAs, né. Esse outro esqueminha, então, ele retrata a mesma coisa, né, então, essa relação dos hotéis, das transportadoras com o CRS. CRS são a lista de clientes, né, que as transportadoras, os hotéis têm, né, e os inventários dos quartos, enfim, outros elementos, colocam dentro desse sistema de distribuição, que vai, então, repassar para as agências de viagens, tem essa relação com as operadoras, enfim, até chegar ao consumidor final. Então, é uma cadeia que, às vezes, ela pode parecer um pouco complexa aqui, em certo sentido, e né, porque tem vários atores envolvidos, mas ela ficou muito mais abrangente, com muito mais atores e com muito mais possibilidades a partir dos anos 2000. Então, eu tenho esse modelo aqui tradicional, que era responsável por uma boa parte, né, por até 70% ou 80% da venda dos bilhetes aéreos, por exemplo, então, né, que as agências recebiam comissão das companhias para sua venda. Então, é um sistema bastante estruturado nesse sentido, né, que vai sofrer uma transformação bastante forte a partir desses anos 2000.